E aí, galerinha, vamos lá? Física 123, módulos 7 e 8, porque tudo isso engloba a refração, tá? Página 356. Bom, a gente vai parar um pouquinho com os espelhos e a gente vai estudar a refração. A refração ela acontece quando a luz atravessa de um meio para o outro, ou seja, se a luz está andando pelo ar e ela atravessa, ou seja, ela passa no vidro, ela trocou do meio ar para o meio vidro. Então pensa um copo com água, por exemplo. A luz vem do ar, atravessa para o vidro e sofre uma refração. Do vidro, ela atravessa para o líquido que está dentro do copo e sofre outra refração. O preço que paga por trocar de meio é o desvio na trajetória do raio de luz. Ou seja, esse raio de luz ele vai ser desviado. Ou ele vai abrir, ou ele vai fechar, e a gente já vai entender isso aí, tá bom? O índice de refração, pessoal, que a gente usa a letra N para isso, ele indica se o meio é mais refringente ou menos refringente. Ou seja, vai ser mais fácil ou mais difícil. O preço para se atravessar vai ser maior ou vai ser menor que essa luz vai ter que pagar. O índice de refração ele é sempre um número maior ou igual a 1. Então, ele tem que ser positivo maior do que 1. O único N que vocês precisam saber de cabeça é o N do ar, que é 1, tá? O índice de refração é dado pela divisão de duas velocidades, ou seja, a divisão da velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, uma vez que é velocidade por velocidade, não tem unidade para esse índice de refração. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu troco de meio, eu troco de velocidade. Então, pensa que eu estou tentando atravessar de um meio para o outro. Se for fácil, a minha velocidade aumenta. Se for difícil, a minha velocidade fecha, a minha velocidade diminui e aí o meu raio fecha, tá? Então, vocês têm sempre que pensar que o desvio está ligado diretamente com a velocidade de propagação naquele meio. Se a velocidade ficou maior ou ficou menor, tá? E aí vamos para a lei de Snell. A lei de Snell, pessoal, é o seguinte: N vem vezes seno de I é igual a N vai vezes seno de R. Então, o índice de refração do meio da onde a luz vem vezes o seno do ângulo de incidência. Então, no nosso caso aqui, seria o N do meio A vezes o seno de I. E tudo isso é igual ao N para onde a luz vai, que seria o meio B, e o seno de R. Dá uma olhada aqui no desenhinho. Esse meu raio, se ele não sofresse desvio, era para ele vir no pontilhado rosa aqui. Ele tem duas opções, pessoal. Daqui para cá pode ser mais fácil e aí a velocidade aumenta e ele escapa aqui. Ou pode ser mais difícil e ele toma uma porrada aqui na divisão do meio e ele fecha, é mais difícil de passar. Então, essa região aqui é a região mais fácil e essa região aqui é a região mais difícil de passar. A maioria das vezes, vocês precisam simplesmente responder isso, se vai abrir ou se vai fechar. Então, ó, do menos para o mais chega mais perto da normal. Então, quando o raio atravessa do meio menos refringente para o mais refringente, ele chega mais perto da normal, tá vendo? Ele fecha. Do mais para o menos, chega menos perto da normal. Se ele passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, ele chega menos perto da normal. Ele teria que vir aqui, ele abre e chega menos perto da nossa normal que está aqui. Tem que lembrar que todo ângulo que presta em ótica é entre o raio e a normal, tá bom? E aqui 2 recadinhos. O ar é sempre o meio menos, né? Porque ele é o menor de todos. Então, não tem um índice de refração menor do que ele. Então, ele é sempre o menos refringente. E tem que lembrar da tabelinha de senos e cossenos e tangente de 30, 45 e 60. Tá bom, pessoal?
porque vai começar a aparecer senos aqui e os exercícios não são obrigados a fornecer esses 3 aqui para vocês, tá bom? A reflexão total é um fenômeno específico que precisa de uma condição especial para acontecer. Então, ó, tá aqui o meu raio, ele teria que continuar pelo pontilhado rosa aqui, mas vocês concordam que ele pode ir abrindo? Ir abrindo até ele chegar bem aqui na superfície de divisão, de separação entre os 2 meios? Aqui, pessoal, é o limite da refração. Ele ainda está atravessando de meio, mas qualquer coisinha ele vai espirrar e refletir. Então aqui eu tô em cima do muro, eu não tô nem refletindo e caindo aqui em cima e nem refratando e caindo aqui embaixo. Então eu tô sempre ali no meio termo. A refração só acontece quando a luz passa do meio menos para o meio mais. Porque do meio mais para o meio menos. Porque o que acontece, pessoal? Ela tem que ir nessa região aqui, né? Ela precisa ir abrindo até chegar aqui. O seno do ângulo limite, ou seja, o ângulo de incidência que eu vou ter aqui, que vai me dar essa condição limite, é o n menor, ou seja, o menor valor pelo maior valor de índice de refração que vocês vão ter, tá bom? A gente usa isso na fibra ótica. Tá? A gente usa uma sucessão de reflexões totais aí para fazer o funcionamento da fibra ótica. Nos exercícios a gente vai ver tudo isso funcionando, tá bom? E é muito, muito, muito importante esses 2 conceitos, a refração e a reflexão total, tá bom, meus amores? Até os exercícios, beijos!